Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a participação de vocês. A gente vai dar início, então, agora nos próximos minutos ao nosso encontro. Eu resolvi chamar esse encontro de Neurotalk porque é justamente o que vai ser. Vai ser uma conversa entre a gente, entre pessoas que têm afinidade pelo mesmo assunto, no caso a neuroradiologia, com o único intuito de aprender, de transmitir conhecimento, de transmitir conteúdo, e sempre de uma forma mais simples possível para que o entendimento seja feito da melhor forma. O que eu quero dizer com isso? Vocês saiam daqui aproveitando o que eu passei e podendo reproduzir e ensinar para as outras pessoas. Essa é a ideia, esse é o perfil que eu tento seguir. Vocês já devem ter percebido nas redes sociais, nos vídeos que eu faço no YouTube e nesse nosso encontro aqui ao vivo, tá bem? Nos próximos dias ou semanas, tudo isso e outros conteúdos vocês também vão encontrar disponíveis no site www.drleonardofurtado.com.br. Sempre com essa ideia de educação continuada, de consultoria, de laudos e segunda opinião, tá bom? A ideia é ser um encontro curto, de cerca de 30 a 40 minutos, para justamente ser proveitoso o tempo inteiro. A gente sabe que todo mundo já trabalhou muito ao longo do dia, tem todos os afazeres de trabalho, à noite tem que dar atenção para a família, e é assim que tem que ser, não é verdade, pessoal? Então, o nosso objetivo é ser curto mesmo, para ser prazeroso, não ser cansativo. Entre 30 e 40 minutos. Geralmente o perfil vai ser assim, eu vou mostrar de 3 a 4 casos, através aqui do visualizador que eu uso, como as alterações que a gente vai encontrando nas imagens, como eu vou fazendo o raciocínio diagnóstico, as dúvidas que eu tive, os casos que eu errei, por que eu errei e o que eu aprendi com os casos, tá bom? No final do chat, no final, assim, eu quero dizer, nos últimos 10, 15 minutos, eu vou abrir para perguntas. Vocês podem me perguntar o que quiserem. É claro que eu não vou saber responder todas as perguntas e não tem problema. Esse também é um dos objetivos do nosso encontro. As perguntas que vocês tiverem e eu não souber responder, vocês podem ter certeza que eu vou correr atrás, a gente vai estudar junto e aprender junto. Na próxima discussão, eu respondo aqui o que eu aprendi com a dúvida que vocês me colocaram, tá bem? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo e com quem está me assistindo, que todo mundo sabe, né? Medicina não é uma ciência exata, todo mundo tem dúvida. Esse negócio de que a gente não tem dúvida, a gente não erra, né? Isso não existe, né, pessoal? Todo mundo que está na prática ali no dia a dia erra e aprende muito com os erros, tá bom? A ideia é ser totalmente honesto nesse sentido e passar para vocês. Então, eu vou mostrar 3 ou 4 casos e o chat está aberto para vocês escreverem. Podem ir escrevendo as dúvidas, no final eu vou ler as dúvidas mais pertinentes, aqui vai dar tempo da gente responder, e todos aprendem juntos, tá bom? Qualquer problema na discussão, das imagens que eu estiver mostrando, no meu áudio, por favor me avisem aqui no chat, para que possa ser corrigido da forma mais rápida possível, tá bem? Então vamos lá. Eu vou abrir o primeiro caso, que está aqui no Horus. Deixa eu só já colocar no jeito as imagens. E já vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Esse caso era paciente do sexo masculino, de 55 anos, que veio no pedido médico estava escrito AIT, tá bom? Primeira coisa quando a gente pega um pedido médico escrito AIT, sem querer, é intuitivamente achar que o exame será normal, não é verdade? Já que usualmente não tem manifestação na tomografia, na ressonância, não costuma ter restrição à difusão. Então eu vou mostrar o que eu aprendi com esse caso que vocês vão ver, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Qualquer problema me avisem, tá?
Então aqui a gente tem a sequência flare volumétrica. Eu vou colocar no plano axial. Ou melhor, antes da sequência flare, eu vou mostrar a sequência de difusão, tá bom? Que é aquela que a gente tem que olhar mais ativamente, já que a suspeita é de AIT. Então, a primeira coisa é descartar alguma área que restringe a difusão, ou seja, que me sugira um edema citotóxico de uma injúria vascular recente, tá? Percebam que não tem nada na difusão, a difusão está normal, tá bem? Na sequência flare volumétrica, eu vou colocar o axial para vocês verem. De baixo para cima, vamos lá. Na fossa posterior nada chama muita atenção. E no compartimento supratentorial a gente vê áreas de gliose ou microangiopatia. Já chama a atenção que essas alterações microvasculares predominam aqui no território de fronteira vascular arterial interna, do lado esquerdo, sugerindo talvez algum componente tromboembólico ou de hipofluxo no território carotídeo. Então, já é prudente que a gente sugira uma investigação específica vascular do sistema carotídeo esquerdo, desde o pescoço até intracraniano, para a gente afastar alguma oclusão, alguma estenose importante, tá bem? Mas, além disso, o que me chamou a atenção nesse caso, que é o que eu quero mostrar para vocês de verdade, se a gente der uma janelada aqui no flare, é sutil essas alterações, hein? Mas prestem bem atenção. Existe um certo apagamento de sulcos aqui no lobo frontal esquerdo, mas principalmente no lobo parietal esquerdo, estão vendo? Olha, aqui do lado direito eu vejo o sulco pós-central, o sulco intraparietal. Desse lado estão apagados, ó. Vou passando bem devagarzinho para vocês acreditarem em mim, porque é uma alteração sutil mesmo. Tanto é que eu só vi essa alteração quando eu fui revisar atentamente, com o olhar mais apurado. Tá bom? A princípio, se a gente for laudar não muito direcionado, talvez passe como normal. Tá bom? Então, apagamento de sulcos no lobo parietal esquerdo, sugerindo um certo grau de inchaço cerebral. Tá? Aqui eu aproveito para diferenciar para vocês entre o termo inchaço e edema cerebral, que muitas vezes na prática ele é usado como sinônimo e não é, tá? Quando a gente usa o termo inchaço, que é o que está acontecendo aqui, os sulcos eles se apagam, mas a distinção entre a substância cinzenta e branca, ela está mantida, igual vocês estão vendo aqui, ok? Então isso é uma alteração da vasorregulação cerebral, depois eu vou falar mais para frente. Agora, quando a gente escreve o termo edema, além do inchaço, eu tenho que ter perda da distinção entre a substância branca e cinzenta. Tem que ficar tudo com um sinal parecido, justamente porque tem maior conteúdo de água. Com isso, tem um edema cerebral. E aí eu perco essa distinção de sinal entre o córtex e a substância branca. Tá bom? Eu vou passar agora para outra sequência alterada que também me chamou a atenção, que é a sequência T1 pós-gadolinho. Ó, de baixo para cima de novo, não tem nada na fossa posterior. Aqui nos hemisférios cerebrais, aparentemente nada. Mas quando a gente chega naquele local que eu falei para vocês que estava com o inchaço cerebral, percebam a assimetria vascular leptomeníngea que tem nessa região. Aqui os vasos estão mais proeminentes, surgindo uma congestão leptomeníngea, não é verdade? Então isso também corrobora a alteração que a gente viu no flare de inchaço cerebral. Tá bom? Então, achados positivos do exame: inchaço cerebral e congestão vascular leptomeníngea no lobo parietal esquerdo, onde eu estou mostrando para vocês. Nesse contexto de AIT, o que isso quer dizer para a gente? São ambos sinais indiretos de uma perda da vasorregulação cerebral. Esses vasos eles estão dilatados, ou seja, o paciente tem um ataque isquêmico transitório, mas não suficiente para cursar com uma alteração estrutural de edema citotóxico e restrição à difusão. Mas esse paciente ele tem alteração da reatividade vascular, da vasorregulação cerebral. Em resumo,
esse paciente ele merece um acompanhamento, pelo menos clínico e ou de imagem, um controle evolutivo, porque isso pode ser um sinal indireto que ele vai evoluir para uma isquemia nos próximos dias, nas próximas semanas, tá bem? Então, essa é a mensagem no primeiro caso, um caso de AIT, em que, em geral, o exame é normal, e a gente tende a olhar o exame já com essa expectativa de que ele seja normal. Então, prestar atenção nessas sutilezas que podem acontecer nesse caso, tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro caso, AIT com inchaço cerebral e congestão vascular leptomeníngea. Tudo bem? Conseguiram pegar a ideia, né? Do entendimento do que tem que ficar desse caso. Eu vou passar agora para o caso número 2. O caso número 2, ele está em PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo carregar ele aqui. Se eu não conseguir, eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo, tá bom? Só um instante. O arquivo é muito grande para ser compartilhado aqui, então eu vou compartilhar a minha tela, tá bom? Vamos lá, esse é o caso número 2, que é para vocês verem como às vezes é o dia a dia do radiologista. Como às vezes a medicina, os dados clínicos, eles se apresentam para a gente no caminho cronológico inverso do que o que deveria ser apresentado, tá bem? Então, esse é o pedido médico, ó. Ressonância magnética do encéfalo. Esse CID é de neoplasia benigna, como vocês estão vendo. E a paciente escreveu aqui enxaqueca, nada mais do que isso, tá bom? Era uma paciente do sexo feminino de 36 anos com a queixa crônica de cefaleia. Então é justamente isso. Vamos ver a imagem, porque essa queixa é a mais comum que a gente pega no dia a dia. E também a gente tende a achar que o exame vai ser normal, na maioria das vezes é. Mas vamos prestar atenção nesse caso. Primeira coisa, então, na sequência sagital T1, o que já chama atenção para a gente? Uma desproporção crânio-facial, com predomínio do crânio, a bossa frontal proeminente, um certo arqueamento do corpo caloso, uma ventriculomegalia supratentorial compensada e, com o olhar mais atento, uma desproporção entre o tamanho da calota craniana e o tamanho da base do crânio, aqui na transição crânio-vertebral, no plano do forame magno. Tá bom? Vão somando esses dados que eu vou passando para vocês para ver se vocês já conseguem ir fazendo o algoritmo de raciocínio, tá? Aqui no axial T2, de baixo para cima, uma dica, pessoal, a gente sempre olha os exames axiais de baixo para cima. É a maneira mais fácil de você sistematizar o exame, né? De você não comer nenhuma bola em termos de o que eu tenho que olhar, da onde para onde. Então, eu costumo fazer assim, olhar de baixo para cima, tá bom? Então, de baixo para cima, a gente vai vendo, além do que a gente já viu no sagital T1, uma hipereração aqui dos seios frontais. Aqui é um osteoma dural, tá? Uma calcificação dural, não tem significado clínico. E uma redução volumétrica encefálica difusa. Lembre que a paciente é jovem, tem 20 e poucos anos. Não é habitual para a faixa etária. E, de novo, aquela ventriculomegalia moderada, supratentorial, compensada, tá? Tanto dos ventrículos laterais quanto do terceiro ventrículo. O quarto ventrículo está normal, ok? No FLAIR, as mesmas alterações, redução volumétrica encefálica difusa, moderada ventriculomegalia supratentorial compensada, e o FLAIR para nós é a melhor sequência para a gente ver a alteração estrutural no parênquima, né? Geralmente as lesões ficam brancas no FLAIR. Vejam que não tem nenhuma alteração estrutural no parênquima, nada chama atenção.
nesse sentido. Tudo bem? Essa é uma sequência SWI, boa para a gente ver calcificação e hemorragia. Não tem nenhum foco preto que me sugira nenhuma das duas alterações. Na difusão também não tinha nada, estava normal. A série axial T1 volumétrica pós-gadolínio nada realçava. O coronal, da mesma forma, nada realçava. Mas se a gente já prestar atenção com um olhar mais acurado, tem alguma coisa errada aqui no aspecto antromesial dos lobos temporais. Como se tivesse uma inversão hipocampal incompleta, o sulco colateral está verticalizado. Isso a gente vai ver melhor nos cortes dedicados ao estudo dessa região. Aqui um zoom do sagital T1, para a gente olhar em outro plano isso que eu acabei de falar para vocês nos lobos temporais, tá? Não é normal essa estrutura ter essa conformação morfoestrutural no aspecto antromesial dos lobos temporais no plano sagital, dos dois lados, estão vendo? Ok? Então aqui são... Desculpa, vamos voltar. Aqui são cortes coronais, que a gente fez a inversão do sinal daquela sequência T1, que se repete as alterações que eu falei para vocês dos hipocampos, principalmente do lado esquerdo, e parece que tem uma hipersulcação no aspecto mesial aqui no giro parahipocampal, junto ao sulco colateral, uma proeminência também do corno temporal esquerdo, um aspecto mais triangular. Tudo isso me sugere que está mal formada essa região, com uma inversão hipocampal incompleta e hipersulcação nessa região. Tá? Aqui a gente colocou o sinal da seta, justamente para chamar atenção ativamente para as alterações que nós já descrevemos. Então, arqueamento do corpo caloso, alteração no aspecto antromesial dos lobos temporais, inversão hipocampal incompleta. Aqui aquela desproporção entre a calota e a base do crânio, uma certa hipoplasia e displasia do clivos, e um processo odontoide também hipoplásico. Ele é bem fininho aqui, ó. Tudo bem? Agora, outros cortes mais específicos, ó. Vamos prestar atenção nessa região. Eu sei que para quem está começando é difícil, mas a gente está aqui justamente para ir calibrando o olho de vocês e passando esses detalhes, essas dicas. Existe um sulco aqui que ficou mais bem visto à direita, que a gente chama de sulco temporal transverso profundo. Esse sulco ele é anômalo, não era para estar localizado aqui. Tudo bem? Bem onde eu estou com a seta aqui, ó. Ok? As setas azuis indicam a ventriculomegalia que nós já discutimos. E o zoom para mostrar justamente esse sulco temporal transverso profundo que eu acabei de falar para vocês. Bom, também visto aqui na sequência T1, mas na sequência T2 é bem mais fácil de caracterizar. A linha verde mostrando justamente isso. Então vejam, é uma paciente que o pedido veio de neoplasia benigna do encéfalo, através do CID, que vocês viram, a queixa de cefaleia crônica, e a gente está com um monte de alteração que em nada tem a ver nem com o CID, nem com a queixa da paciente, né? Então, o que será que essa paciente tem? Então, deixa eu explicar para vocês. Quando nós vimos essas alterações, a gente já juntou todas elas e fizemos uma hipótese diagnóstica. E a partir disso, a gente foi ativamente atrás da história para ver se batia. Tá bom? O que vocês acham? Já conseguem pensar em alguma coisa? Esse GIF aí já está dando a dica, pessoal. Vê alguma coisa na cabeça? Não? Então vamos lá. Essa paciente, ela tinha acondroplasia, que é aquela desordem esquelética à custa de mutação do FGFR3. Tá bom? Eu vou falar para vocês mais detalhes no artigo que vem em seguida, tá bem? Então esse é o artigo, que é um dos artigos, né, na verdade. A acondroplasia, como o próprio nome diz, é uma alteração da condrogênese, tá? De uma forma bem prática, vamos lembrar da embriologia do crânio. A embriologia do crânio, ela se faz de duas formas. A calota craniana, ela tem uma ossificação membranosa
e a base do crânio, ela tem uma ossificação endocondral. Ou seja, se eu tenho algum distúrbio da condrogênese, uma acondroplasia, a base do crânio e as vértebras não vão se formar adequadamente, certo? Então é por isso que a gente tem as alterações vertebrais. A que vocês viram no exame era a hipoplasia do processo odontoide. As outras vértebras também podem estar alteradas, principalmente uma redução da distância interpedicular nos níveis mais inferiores, principalmente na coluna lombar, e essa desproporção entre o tamanho da calota e da base do crânio, justamente por conta dessa embriologia que eu acabei de explicar, ok? Aqui só para mostrar as suturas, né? Aqui a calota craniana ela tem uma ossificação endocondral e a região da base do crânio e das vértebras, desculpa, ela tem uma ossificação membranosa e aqui na base do crânio e das vértebras uma ossificação endocondral, tá? É justamente por isso que tem essas alterações que vocês viram no exame, tá bom? Aqui um pouco mais de embriologia, mas a nossa ideia é ser bem prático, então a coisa prática que tem que ser lembrada desses aspectos eu já falei para vocês, ok? Então aqui um exemplo da literatura bem parecido, vejam, desproporção crânio-facial com predomínio do crânio, bossa frontal proeminente, clivos hipoplásico, a base do crânio é estreita, aqui junto ao forame magno, nesse caso tem até compressão da transição bulbomedular, tá? Ventriculomegalia, igual ao nosso caso, estão vendo? Aqui são alguns ângulos a mais que a gente pode fazer para corroborar essas alterações ósseas que eu falei para vocês. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, mas fica o artigo relacionado para quem tiver interesse em ler mais a fundo, tá bom? Esse ângulo ele fica maior que 52, estão vendo? Entre a tenda cerebelar e a transição entre a base aqui da cela e a porção base esfenoidal do clivus, tá? Principalmente aqui no dorso celular, aumento desse ângulo, tá? Eu recomendo a leitura desse artigo para vocês, que é o artigo mais recente que saiu na JNR, justamente falando dessas alterações na porção anteromesial dos lobos temporais, relacionados à mutação do FGFR3, tá bom? Então aqui vejam no artigo, ó, aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês, o sulco temporal transverso profundo, com alteração, né, hipersulcação aqui no lobo temporal direito, aqui o nosso caso bem parecido. Aqui no plano sagital, eles chamam de fenda no lobo temporal, esse aspecto aqui, ó, que a setinha está mostrando, esse é do artigo, e esse aqui é o do nosso caso. Veja como é bem parecido, tá? Aqui outras alterações, né? Assim, então não tem que ficar decorando nada, pessoal. Vocês lembrando que a condroplasia tem essa alteração da condrogênese, da base do crânio e das vértebras, opa, viu essas alterações, acende a luzinha, a lanterninha, e vão procurar ativamente lesões, alterações morfoestruturais na porção anteromesial dos lobos temporais, quais sejam inversão hipocampal incompleta, sulco temporal transverso profundo, hipersulcação na porção anteromesial dos lobos temporais, tá bem? Aqui, então, essas são as alterações. Aqui na setinha branca está mostrando o que eles chamam de hipersulcação no plano do calcar aves, tá? Calcar aves é a fibra de substância branca mais profunda que circunda a porção medial do átrio do ventrículo lateral direito. É o contrário dessa fibra mais profunda que circunda a porção lateral do átrio, que é o tapetum, ok? Então, uma hipersulcação junto ao calcar aves, tá bom? Veja o exemplo alterado e o exemplo normal, não é para ter esse sulco aqui, tá bem? E isso a gente pode tentar ver já na ressonância magnética fetal, que é os exemplos que vocês estão vendo aqui, o C e o D, nas setinhas brancas, para quem já tem um olhar bem calibrado, bem apurado. Não pensem que é fácil dar esse diagnóstico aqui, não. É muito difícil, tá? Mas dá para ser tentado, ok? Aqui mostrando no nosso caso, talvez tinha aqui do lado esquerdo e direito, mas não ficou tão bem definido igual esse exemplo. E as outras que nós já falamos aqui. Essa é a tabelinha que resume os achados, que nós já falamos a maioria, tá bom?
sulco temporal transverso profundo, fenda sagital, inversão hipocampal incompleta, ventriculomegalia, hipersulcação mesial temporal, hipersulcação calcaravis, e aí vai. Tudo bem? Então eu recomendo a leitura desse artigo, que ele é bem explicativo e vocês não vão se esquecer quando se depararem amanhã ou depois com um caso semelhante. Foi assim que aconteceu com a gente. A gente já tinha visto 1 ou 2 casos desse. Em geral, por incrível que pareça, o médico ou o paciente, eles não nos informam que o paciente é anão, no caso, né, tem acondroplasia. Porque talvez eles não correlacionem isso como um dado clínico importante quando a gente vai estudar um exame neurológico. Mas vocês acabam de aprender que tem várias alterações neurológicas correlatas, né? Tá bom? Aqui a gente preservou a identidade da paciente, só para mostrar para vocês, então, a acondroplasia, tá bem? E o fenótipo bastante parecido com o que a gente viu no exame de imagem, ok? Então, como mensagem final, a gente destacou aqui, por vezes a imagem pode contar sua própria história, que foi o caso que aconteceu, mas a informação clínica é crucial e deveria vir para nós, né? Quanto mais informação clínica o radiologista tem, melhor é o laudo. Isso é uma coisa assim, sine qua non. Às vezes o laudo não agrada quem pediu o exame, mas pode observar, não infrequente, o pedido também não estava agradável para quem laudou. Então é uma via de mão dupla e tem que ter um casamento nesse sentido. Quanto mais informações clínicas a gente tiver, mais o radiologista, o neuroradiologista, ele vai se preocupar em dar o laudo mais completo e o mais acurado possível. Tá bom? Então é isso, esse foi o segundo caso. Qualquer dúvida vocês podem ir escrevendo, que eu vou responder no final, igual eu falei para vocês, tá bom? Vamos passar então para o terceiro caso, que está aqui também no visualizador. Deixa eu só já deixar ele no jeito aqui e a gente já vê, tá bom? Esse caso era de uma criancinha de 5 anos que veio fazer o exame. No pedido médico, a única informação que eu tinha era miopatia. Era a única informação clínica que eu tinha. E é assim que acontece na vida real, né, gente? Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó, aqui para vocês verem, paciente de 5 anos, tá bem? Esse é um caso bem rápido, mas que o ensinamento ele é muito importante. Então, vou passando o flare, só para vocês verem que o exame era completamente normal. Não tinha nenhuma alteração de sulco, de ventrículo, parênquima, hipocampos, nada, tudo normal, tá? Tudo normal. Todas as sequências eram normais, não vou passar uma por uma, só para a gente ganhar tempo. Mas quando eu fui para o pós-contraste, qual foi a surpresa? Estou passando para vocês o pós-contraste. Antes de eu falar o que tem, só uma coisa. Muitas vezes a gente tem o olho mais calibrado para adulto e idoso, que é o que a gente mais lauda na prática, né, no dia a dia. Então, mensagem, tentem também laudar exames de crianças, estudar a criança, frequentar reuniões que tem discussão de neuroradiologia pediátrica, para vocês irem se acostumando com os exames de criança, que são totalmente diferentes dos de adulto, né? A anatomia, mielinização, as doenças. Então, de cara, a gente vê que tem uma congestão vascular, né? Uma impregnação leptomeníngea difusa. Vejam. Vou dar o zoom para ficar mais fácil. Supratentorial. Aqui eu não estou falando nada, é só uma DVA no lóbulo parietal superior esquerdo, tá? Não vem ao caso aqui, tá bom? Mas veja essa impregnação leptomeníngea difusa nos hemisférios cerebrais, dos dois lados, bilateral e simétrico, por vezes na superfície pial do tronco cerebral e no cerebelo.
E eu falei para vocês que é um paciente que veio para investigar miopatia, ou seja, não tem nada a ver essas alterações. Era um paciente externo que fez o exame agendado de forma ambulatorial. Então, dica, exame de criança, não é? Olha a idade, 5 anos. Para a criança ter conseguido fazer o exame, o que ela tem que ter sido submetida antes? A anestesia, né, pessoal? Ou um grau mínimo de sedação, mas alguma coisa nesse sentido, né? Agora, quando a gente fala de anestesia, em geral, qual que é a alteração que a gente vê? A gente vê no flare um hipersinal na sequência flare, né? Nos sulcos entre os gírios corticais, no espaço licórico intracraniano, por conta da hiperoxigenoterapia, com oxigênio a 100%. Isso faz com que fique branco o espaço licórico, não consegue suprimir todo o sinal na sequência flare. Mas esse aspecto que eu acabei de explicar para vocês, a gente não encontra aqui, né? Então o mecanismo ele é outro, tá? Não tem nada no flare. Realmente é só essa congestão leptomeníngea difusa. O que será que aconteceu? Então vejam, nas crianças a barreira hematoencefálica ela é mais imatura. E muitas vezes, assim como a regulação vascular, ela é mais imatura do que no adulto. Então, muitas vezes, a depender do procedimento anestésico que foi utilizado, que cursa com uma vasodilatação, isso faz com que tenha uma perda da reatividade, uma alteração, na verdade, né, da reatividade vascular cerebral. E os vasos ficam tão congestos que ficam assim com esse aspecto no pós-contraste. Tá bem? Pode parecer uma coisa besta, mas não é, hein, pessoal? Imagina essa criança vindo fazer o exame com suspeita de meningite. E aí, como é que sai dessa sinuca de bico? Vocês vão falar que tem impregnação leptomeníngea difusa, que corrobora a hipótese clínica aventada de meningite, espera o líquor. Então, a dica, se fosse uma meningite, ou, por exemplo, uma carcinomatose leptomeníngea, enfim, em geral, as duas entidades cursam também com hipersinal na sequência flare no espaço licórico, já que vai ter um conteúdo hiperproteico, né, um conteúdo mais proteico nessa região. Aqui não aconteceu isso, tá? Aí eu separei um artigo para mostrar para vocês que fala justamente isso, que é esse aqui, também da JNR, que é o pseudo-realce leptomeningio. Esse artigo ele foi feito em aparelhos de 3 Tesla e principalmente em crianças que usaram Propofol. Mas nem sempre é só com esse medicamento, com Propofol. Pode ser com qualquer um nessa linha que cursa com uma vasodilatação cerebral e alteração da reatividade vascular. Tá bom? Aqui um pouco de resumo teórico. O que está escrito aqui para vocês, eu já falei, tá? Que é essa vasodilatação cerebral e alteração da reatividade vascular, porque na criança isso é mais imaturo, ok? Deixa eu mostrar as imagens só para vocês verem que é igual o caso que eu acabei de mostrar, tá? Então, aqui é um exame normal e aqui começa a ficar alterado. No artigo ele gradua, de acordo com a intensidade da impregnação, né? Então, veja, aqui já tem algumas regiões alteradas, mas pouco. Ele chamou de grau 1. Aqui o grau 2, bastante congestão leptomeningea, e o grau 3, né, bem exuberante, tá? O grau 3 em relação ao grau 2, ok? Aqui não vem ao caso. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Cuidado com exames de criança. A gente não lauda, a gente que eu digo, a gente em geral mesmo, a gente lauda bem menos criança do que adulto ou idoso, então tem que tomar cuidado, calibrar o olho e não cair nessas armadilhas que fazem parte da anatomia e da composição vascular da barreira hematoencefálica nesse paciente dessa faixa etária, tá bom? Bom, pessoal, eu tinha separado esses 3 casos para mostrar para vocês. A ideia era realmente essa, serem casos do meu dia a dia. Esses casos eu laudei há pouco tempo. E tentar passar da forma mais prática possível.
Fiquem à vontade, a gente pode reservar os próximos minutos então para tirar dúvidas. Podem escrever aqui que eu respondo para vocês. Se não tiverem dúvidas, a gente tenta encerrar então nos próximos minutos. Deixa eu ver aqui. Eu vi que o Daniel Faria perguntou se entubou. Nesse último caso, né, Daniel? Exatamente. Então, você já matou a charada. Era justamente uma alteração relacionada à anestesia. Tá bom? Tô lendo aqui na Marina, agradecendo e elogiando a discussão. Obrigado, Marina. Mais alguém, pessoal? O Rodolfo também, agradecendo. Obrigado, Rodolfo, pelo feedback. Então, Fabiano também, agradecendo a iniciativa. Muito legal. A gente está no final. Esse modelo, pessoal, eu tenho vontade de fazer há muito tempo. Porque o que acontece? Esse é o meu dia a dia, onde eu trabalho, tanto lá na Beneficência Portuguesa quanto na Unifesp. E a gente faz isso que a gente acabou de fazer nesses 30 minutos o dia inteiro, discutindo os casos com os residentes, explicando como é que a gente raciocina no exame. E eu sempre pensei, tive a ideia assim, por que não levar isso para mais pessoas, né? A gente sempre ajuda os colegas no celular, no WhatsApp ou por e-mail. Então, a gente tem que aproveitar a internet com a tecnologia que ela nos oferece hoje e tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Não adianta nada a gente ter conhecimento e guardar pra gente, né? Ser o chamado obeso intelectual. Isso não tem relevância alguma. E vocês devem estar percebendo nos últimos tempos, o perfil médico ele mudou. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o médico admirado, muito valorizado, era aquele médico que sabia muito, sabia de tudo, guardava tudo para ele. Isso acabou, né, pessoal? Hoje em dia, o conhecimento, as informações, elas estão todas disponíveis em várias fontes. A internet é infinito isso aí. Se você souber procurar, você acha muita informação médica de qualidade. Então, hoje em dia, o profissional, não basta só saber e guardar aquilo para ele. Ele tem que explicar para as pessoas, alcançar outras pessoas, ensinar como procurar. Vocês vão ver nos nossos próximos encontros, muitas vezes a gente não sabia o diagnóstico, mas a gente juntou palavras-chave e foi buscar na internet e chegou no diagnóstico. Entendeu? Esse é um treinamento também que vocês vão começar a fazer daqui para frente. É quando vocês estiverem diante de um caso que vocês não sabem o diagnóstico, e acreditem, muitas vezes, saber o diagnóstico não é o mais importante, e sim pensar nas alterações que a gente viu e como chegar mais para frente. Vocês têm que pensar em quais palavras-chave pegar e jogar na internet para achar o diagnóstico mais provável. O exercício que a gente brinca é você pensar que cada palavra-chave custa $10. Ou seja, quanto menos você gastar a palavra-chave, mais barato menos você vai gastar e mais assertivo você vai ser nesse filtro. Tá bom? Essa é a ideia, tá? Tá tendo outras perguntas aqui, deixa eu responder para vocês. O Guilherme está perguntando se o termo inchaço cerebral, se a gente usa ele no laudo, se os neuros entendem dessa forma. Essa é uma pergunta boa, Guilherme. No início, a gente pode achar que o inchaço cerebral, ele não é um termo médico, mas ele é, ok? Eu tinha essa dúvida também no começo, escrever inchaço, achava estranho, tem que escrever edema. Não é. É justamente aquela diferença que eu falei para vocês. Os neuros entendem, não sei se todos entendem, mas deveriam entender, e se não entendem, a gente vai passar a explicar para eles daqui para frente, e eles vão passar a entender e comprar o que a gente escreveu no laudo, ok? Então, vou repetir de novo porque isso é importante. Inchaço nada mais é do que um apagamento de sulcos, porque o cérebro tá mais perfundido, tá com mais congestão vascular, isso dá um inchaço cerebral. A distinção entre a substância branca e cinzenta, tanto na ressonância quanto na tomografia, ela está preservada.
Diferente do edema, que eu tenho mais água dentro do parênquima, ou seja, tudo vai ficar mais branco nas sequências T2 e flare. Esse é o edema, depois a gente entra no mérito de quais edemas existem, não é o foco aqui hoje, ok? Então essa era a pergunta do Guilherme. O Paulo Ricardo está perguntando, aquelas alterações da acondroplasia podem ser sintomáticas? Quais delas especificamente, Paulo? Porque, por exemplo, a que pode chegar a ser mais sintomática é o estreitamento da transição crânio-vertebral, ali no forame magno. Isso pode dar, como vocês viram em um dos exemplos dos artigos, pode dar uma compressão medular e uma mielopatia compressiva. Pode ter edema na medula, pode evoluir para mielomalácia. Então, pode sim ser sintomático. Tá bem? A Luziane escreveu, no primeiro caso, a perfusão. O que você quis dizer, Luciane, com essa pergunta? Deixa eu ver, enquanto ela escreve, deixa eu tentar entender. Talvez ela queira saber se a gente tivesse feito a perfusão, se teria alteração. Pode ter sim. Tanto se a gente fizer a perfusão ASL, que é uma técnica que a gente faz sem contraste, utilizando o próprio sangue magnetizado como um contraste endógeno, quanto as perfusões mais comuns que a gente faz com contraste. Eu posso ter sinais de vasodilatação, ou seja, aumento do CBV, aumento do CBF e aumento do tempo de trânsito médio, porque os vasos estão vasodilatados. Tá bom? Isso, então da Luziane era isso, eu acabei de responder. E o Paulo Ricardo está perguntando se as malformações do lobo temporal, redução volumétrica, pode ter sintomatologia. Pode sim, né? Um paciente jovem que tem redução volumétrica pode ter algum grau de disfunção cognitiva. E as malformações do lobo temporal, por ter hipersulcação, inversão hipocampal incompleta, esses pacientes eles podem ter, por conta disso, epilepsia. Mas não dá para a gente saber isso só pelo exame de imagem, tem que correlacionar com os dados clínicos e com o eletroencefalográfico dirigido, mostrando que o gatilho da epilepsia é naquela região alterada estruturalmente. Tá bem? Mais alguém? Deixa eu olhar aqui no chat. Bom, acho que era isso. Não tem mais perguntas, pessoal. Então, de coração, agradeço todos que sentaram aqui na frente do computador ou do celular para comprar essa ideia nossa de discussão. Ajudem a divulgar o projeto. Com certeza tem muita gente que ainda não sabe. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, mais é o objetivo alcançado. Tá? A gente vai tentar manter a discussão nesse formato. E quanto mais interativo for vocês comigo, melhor. Ou seja, me dando feedback do que não gostaram, do que foi bom, dando sugestões de melhora. Tudo isso eu vou sentar, pensar e tentar otimizar para melhorar das próximas. Tá bem? Eu agradeço a todos mais uma vez, uma boa noite e até a semana que vem no próximo Neurotalk. Um abraço. Tchau, tchau.